Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De volta ao lar, convido os irmãos para abrirem a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Farei leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Oremos. Senhor Deus, Pai bondoso, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Pai amado, eis-nos aqui diante da Tua santa palavra, poderosa, viva, eficaz. Senhor, no nome amado do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ti para rogar a Ti por Tuas misericórdias e graça, para que entendamos, Pai, a Tua santa palavra. Nesse próprio texto, Pai, Tu nos ensina que não depende de nós, Senhor. Depende tão somente de Ti. Resplandece os nossos corações por meio do Teu Santo Espírito, para que compreendamos, Senhor, a verdade da luz do Evangelho, para que aprendamos que o cristianismo, Senhor Deus, ele é puro, ele é simples, ele é verdadeiro. É a Tua verdade proclamada, Senhor. Em Cristo, nosso Senhor, nos ensina, continua derramando da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade sobre nós. Ouve a nossa oração de filhos que estão sedentos por Tua santa palavra. Oramos em Cristo, nosso Senhor. Amém. Por que existem pessoas que não creem na mensagem do Evangelho? Por vezes, nós falamos da verdade de Cristo e as pessoas não compreendem. Às vezes, nós nos questionamos se deveríamos ter usado outras palavras, se a gente deveria ter sido mais incisivo para tentar convencer aquela pessoa. Às vezes a gente pensa depois, poxa, eu poderia ter falado isso, poxa, eu não falei aquilo. Por que eu não consegui convencer aquela pessoa a respeito das verdades do nosso Senhor Jesus? Coisas que estão tão claras para a gente, diante dos nossos olhos, como você não pôde entender? Sim, o Senhor Jesus ressurgiu no terceiro dia. Mas como que ele ressurgiu? Como assim? Ele nem foi enterrado, ele estava numa caverna. E aí a gente fica sem dar respostas. Poxa, eu deveria ter explicado melhor. Mas as pessoas não compreendem por que o Evangelho é a boa nova da salvação. Existem pessoas que, quando ouvem, elas continuam negando que Cristo
é o Senhor. Algumas defendem tão somente que Jesus foi um homem histórico. Ele surgiu, sim, há muitos anos atrás. Alguns afirmam, estudiosos, que ele é um dos líderes que mais convenceu em toda a história da humanidade, mas que ele é somente um líder, não um Deus. Como é que pode um ministério que anuncia o cristianismo puro e simples não levar as pessoas à submissão graciosa dos mandamentos de Deus? Se nós estamos aqui há alguns anos no Mindu falando do evangelho do Senhor Jesus, por que muitos ainda não entenderam? Será que nós estamos errados? Será que não há tanto fervor nesse púlpito? Será que os nossos métodos de evangelização estão equivocados? Estamos errados? Como podemos compreender essa questão do entendimento quando existe uma denominação bem perto da sua casa que cresce numericamente através de estratégias de marketing, através de métodos que às vezes até são lícitos? Como não entender essas coisas? Nesse pequeno trecho de hoje, meus irmãos, temos uma explicação dada pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Nesse trecho que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo explica por que os judeus não acreditavam na mensagem da cruz. Sabe, os judeus lá daquela época? Existem alguns nos dias de hoje que também não compreendem a mensagem da cruz. Para alguns é loucura. Por que esse bando de crentes se arruma todo domingo para sair à igreja? Tem tantas coisas para a gente fazer. Balneário, Presidente Figueiredo, coisas muito melhores. O nosso irmão e apóstolo Paulo continua a defesa do seu apostolado junto à igreja em Corinto. Aqueles irmãos na igreja em Corinto não estavam mais acreditando no apóstolo Paulo. Haviam alguns líderes que estavam na liderança daquela igreja. Vejam bem, falsos mestres que não estavam sentados à cadeira, eles estavam no púlpito, eles estavam liderando, eles estavam ensinando a igreja. E o que eles estavam fazendo? Desconstruindo a autoridade do apóstolo Paulo. E desconstruir a autoridade do apóstolo Paulo era uma das estratégias que esses falsos mestres estavam adotando. É o seguinte, veio uma pessoa aqui, plantou essa igreja, mas essa pessoa não é tão crente, não. Nem homem de Deus ele pode ser considerado. E a segunda carta nos mostra que o apóstolo Paulo usa vários argumentos para explicar por que ele sofria, por que ele estava em angústia, por que ele estava perplexo, por que ele estava atribulado. Tudo isso é explicado na carta. Mas naqueles dias, pensem só, aquela vida de sofrimento era demonstração de que ele não era um homem de Deus. A gente mesmo pensa assim. Se uma pessoa está cheia de dificuldades, Deus não é contigo. Ledo, engano, não é o que as Escrituras nos ensinam. A credibilidade de uma pessoa, ela está diretamente ligada ao caráter que ela possui. Ou seja, se nós começarmos a minar o caráter de alguma pessoa, ela perde a credibilidade. Se houver dúvidas sobre o caráter de alguém, a palavra dessa pessoa não terá tanto crédito assim. Se ela não tem credibilidade, por que eu vou acreditar nela? E a gente vê isso muito na política e no que a gente ouve hoje em dia. Desconstrução da credibilidade das pessoas. Isso é muito notório para a gente. Era o que estava acontecendo. Dificilmente, meus irmãos, se confia em quem não tem crédito. Ou seja, se não tem confiança, eu nem devo considerar.
E os falsos mestres estavam ali fazendo isso com o apóstolo Paulo. Se não tem valor, não deve haver aceitação. Esses judaizantes que estavam ali na liderança da igreja estavam dizendo que o apóstolo Paulo era rejeitado, era apedrejado, ele foi expulso de algumas cidades. Ou seja, não tem por que acreditar nesse cara. Esse evangelho que esse cara está falando é mentira, é falso. Esse cara é um cara que sofre desconstrução da credibilidade. Mas o apóstolo Paulo nos mostra que nada disso fazia sentido. Ele explica que ele anunciou o puro evangelho. Ele tinha compromisso com a verdade. O compromisso que nós devemos ter em anunciar tão somente a verdade nas nossas vidas, não somente dentro da igreja, mas principalmente no meio em que nós andamos. Compromisso com a verdade. Paulo explica aqui que o cristianismo, em sua pureza, é a verdade. O cristianismo, ele é simples. Não devemos inventar a roda, mas muitas vezes a gente quer fazer isso. O cristianismo, em sua verdade, é o que o apóstolo Paulo anuncia. Diante desta introdução, o título do sermão é Cristianismo puro e simples. É o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Sim, peguei a ideia do famoso livro de C.S. Lewis, O Cristianismo puro e simples. E em sua defesa contra esses acusadores, como é que o apóstolo Paulo apresenta o cristianismo? Como é que esse cristianismo pode ser puro e simples? A nossa divisão do sermão em 3 pontos: cristianismo da sua pureza, versículo 1 e 2. O cristianismo da condenação, versículo 3 e 4. E o cristianismo da verdade e simplicidade, versículo 5 e 6. Olhando para o texto, convido os irmãos a acompanharem. Versículo 1 e 2 que diz: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Pureza mais doce que o mel, melhor que o destilar dos favos. Nós acabamos de cantar isso do Salmo 19. A pureza, meus irmãos, que não tem sujeira, que não há escória. A pureza que é totalmente limpa. É uma pureza que não está adulterada. Não existe nada misturado. Esse é o cristianismo da pureza. Paulo agora prossegue mostrando quão fiel e sincero ministro do evangelho ele tem sido. E é importante resgatar o versículo anterior. O apóstolo Paulo havia falado sobre a nova aliança, que nós aqui pregamos e chamamos de a nova aliança, a lei da perfeita liberdade. Falamos sobre isso no mês passado. O apóstolo Paulo explicou que a nova aliança, o evangelho de Cristo, é a lei da perfeita liberdade. É aquela lei verdadeira que nos leva à submissão sincera às vontades de Deus. Muitas vezes, quando nós ouvimos falar em lei, a gente rejeita, porque são regras e a gente não quer regras. Mas, na verdade, aquele que foi verdadeiramente chamado por Deus, ele se submete à vontade de Deus, porque ele não enxerga a lei, o Antigo Testamento, como um conjunto de regras somente, mas é um conjunto de vontades, de expressão do amor de Deus nas nossas vidas. Como nós podemos adorar ao Senhor? Como nós podemos servir ao Senhor de maneira que Ele se agrade? Não adorando aos outros deuses, não dando falso testemunho contra o teu próximo, amando a todo mundo, não adulterando,
não matando, honrando pai e mãe, sendo um fiel servo de Cristo. Porque nós já recebemos uma graça em Cristo, que quando nós compreendemos essa graça e esse presente, esse dom de Deus, nós obedecemos ao Senhor em gratidão, em verdadeira gratidão. O apóstolo Paulo apresenta a nova aliança, a lei da perfeita liberdade antes. E ele começa o versículo 1 do capítulo 4 dizendo: pelo que, dito isto, tendo este ministério da nova aliança, segundo a misericórdia que nos foi feita, o apóstolo Paulo, ele reconhece que é somente a misericórdia de Deus que o sustenta ali. Ou seja, ele fala da nova aliança, desse novo ministério, dessa nova explicação, essa nova vida que há em Cristo Jesus. E já que eu recebi isso para anunciar para todos vocês, vejam bem, ele precisamente afirma que o evangelho que ele está anunciando é genuíno. Eu estou entregando para vocês o genuíno evangelho. Estudiosos afirmam que Paulo tinha consciência que ele perseguiu cristãos. O apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, havia perseguido cristãos, assolou muitos, consentiu com a morte do diácono Estevão. O apóstolo Paulo, antes de ser chamado pelo Senhor Jesus na estrada em Damasco, ele tinha consciência de que ele perseguiu. Ele tinha consciência que ele merecia a punição de Deus. Mas ele não recebe a punição. E misericórdia é justamente isso. É não receber aquilo que nós merecemos. Nós merecemos uma boa dose de uma surra. Mas nós não recebemos isso. É misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo, depois de tudo que ele tinha feito, o Senhor Deus o usa para plantar igrejas, levar o evangelho, anunciar as boas novas de Cristo. O mesmo que o Senhor Deus fez com o apóstolo Paulo, ele fez com a maioria de nós que estamos aqui. Nós rejeitávamos a Cristo. Nós nem entendíamos. Mas o Deus que das trevas resplandeceu a luz, nos iluminou o coração para entendermos a palavra. E ainda assim, a gente não obedece. Continuamos em pecado. Continuamos errando. O motivo disso é o fato de todo culto estarmos diante de Deus em confissão de pecados. E se nós tivermos mais tempo dentro do culto para confessar os nossos pecados, o culto não termina. Porque se de fato nós analisarmos o nosso coração, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus em confissão. O apóstolo Paulo sabia que a misericórdia tinha sido derramada sobre a vida dele. E nós também precisamos ter essa consciência que a misericórdia de Deus é derramada sobre as nossas vidas. Ele complementa o raciocínio dele dizendo, portanto, como já obtivemos a misericórdia, ou seja, nós já fomos graciosamente instruídos por este ministério de anunciar as boas novas, olha só, meus irmãos em Corinto, não agimos perversamente, porém já renunciamos às coisas ocultas da desonestidade. E aqui eu chamo a atenção aos irmãos do último verbo que ele utiliza, desfalecemos. O apóstolo Paulo, no versículo 1, ele coloca desfalecemos. O verbo desfalecer, ele não tem a ver com fadiga física, mas era um cansaço espiritual. O apóstolo Paulo estava exausto. Irmãos, ele diz, não desfalecemos, ou seja, não desistimos do nosso dever, antes o cumprimos fielmente. Eu não sei quantos aqui já teve a oportunidade
de estar como líder de qualquer trabalho. Está diante de algumas pessoas para desenvolver ou levar ao fim comum. Mas pessoas são difíceis. Nós somos difíceis. Nós orientamos A, a pessoa quer fazer B. Explicamos para ir por um caminho e a pessoa não vai. Liderar é difícil. Liderar cansa. Liderar muitas vezes nos leva a desistir. E essa igreja em Corinto, ela era uma igreja não muito fácil. A primeira carta foi pesada. Havia envolvimento dentro dos relacionamentos, dentro das famílias. A igreja estava aqui nessa carta negando o apóstolo Paulo. É para se cansar, irmãos. É para dizer, não quero mais. Mas o apóstolo Paulo teve um chamado. E como ele disse em Filipenses, tudo posso em Cristo que me fortalece, em Cristo que me dá forças. E ele diz aqui, nós não renunciamos, nós não desistimos, antes nós cumprimos o nosso dever. Quantos de nós queremos desistir daquilo que o Senhor Deus nos chamou? Quantos? E existem várias formas de desistir. Desistir não é só sair da igreja. Desistir é não querer mais falar. Não vou mais anunciar para fulano, beltrano. Cansei. Usamos textos bíblicos para justificar essas coisas. Não dê pérolas aos cães. Então isso aí não precisa mais ouvir. Nós precisamos continuar. O apóstolo Paulo nos instrui que ele não desfaleceu, ele não desistiu, ele não parou, ele continuou. Viver, meus irmãos, o cristianismo não é tarefa fácil. Também não sei quem é o mais novo convertido aqui, mas seja quem for, o chamado que você recebeu não é tarefa fácil. É árdua tarefa, é constante luta, e é somente pela graça do Senhor que em Cristo nós continuamos. Teologia da Dory, procurando Nemo. Continue a nadar, continue a nadar. Nós continuamos. E por conta disso, quando cansamos, nós fazemos o quê? Buscamos atalhos. Olha só que interessante. Existem muitas vezes, meus irmãos, que estamos cansados, que nós buscamos meios que por vezes parecem lícitos, mas que não combinam com o evangelho puro. Evitar esses atalhos é o que o apóstolo Paulo nos ensina no versículo 2. Ele diz: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Ele diz que ele rejeitou os atalhos. Aquilo que, olha, parece com o evangelho, vamos fazer. Ele está dizendo, não. Paulo cita as vãs exibições das quais aqueles falsos mestres tanto se orgulhavam. Aqueles falsos mestres que estavam dentro da igreja, ele disse, não, eu não estou fazendo isso, eu não fiz isso que eles estão fazendo. O pastor João Calvino chega a dizer que todas as pretensões pelas quais eles adulteravam as puras e inerentes propriedades do evangelho foram renunciadas pelo apóstolo Paulo. O texto bíblico não nos diz o que eles estavam fazendo. A gente não faz ideia, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que, isso aí eu não fiz. Para o apóstolo Paulo, a sua glória estava no estabelecimento do evangelho puro, ao passo que os outros ofereciam um evangelho forjado, bem adornado, estava bonitinho, com adições desonrosas.
Até parece evangelho, mas não é o evangelho puro. Calvino nos ajuda novamente a compreender o que estava acontecendo aqui. Ele afirma: uma vez que se envergonhavam da singeleza de Cristo, e ainda mais porque não podiam exceder nas genuínas virtudes apostólicas, eles não poderiam ser apóstolos, então esses falsos mestres arquitetavam o novo evangelho de muitas maneiras semelhantes à filosofia profana, à filosofia do mundo, saturado com linguagem em extremo bombástica, porém carente do poder e eficácia do Espírito. Sabe aquela igreja que resolveu inventar uma nova forma de anunciar o Evangelho? Isso aqui estava acontecendo lá em Corinto. A igreja que o apóstolo Paulo fundou, trabalhou com aqueles irmãos, que amava, que se entregava. Percebam, meus irmãos, esses escritos aqui foram feitos há mais de 2000 anos. Percebem alguma similaridade com os nossos dias? Igreja que adorna o Evangelho, que dá uma pincelada, que arruma uma forma de chamar pessoas. A tal da teologia do coaching, o famoso marketing que entrou nas nossas igrejas. Agora é moda uma tal de cobertura espiritual, boate gospel, carnaval cristão, igreja gótica, jogo de luzes para atrair jovens. Venha para a igreja e ganhe um Subway. Isso é o que está acontecendo nos dias de hoje. O apóstolo Paulo estava instruindo os irmãos que o evangelho que ele entregava era puro, que não tinha nada penteado, mas em nada se separa do que nós vivemos hoje. E o principal do ensino neste momento, que não nos afastemos do evangelho puro, do cristianismo puro. Paulo diz que rejeitou tudo isso. Paulo diz que ele não adulterou. E ele evoca novamente a nossa consciência. Nós pregamos a respeito da consciência, capítulo 2, quando o apóstolo fala sobre que a consciência dele diante de Deus estava limpa. E mais uma vez aqui ele chama os coríntios a consciência. Ele chama para a manifestação da verdade. Paulo reivindica para si mesmo a honra de ter proclamado a sã doutrina do Evangelho de forma simples, despretensiosa, e afirma ter a consciência de todo homem por testemunha na presença de Deus. Que se levante o primeiro, no meio desta igreja em Corinto, que diga que eu não anunciei o puro Evangelho. Quem? Ousadia, irmãos. E o puro Evangelho, nós precisamos entender que não é somente falar de um púlpito, mas é aquela vida entregue a Cristo. De você a todos os momentos perceber que aquele irmão é um servo de Deus. De você poder fazer uma visita em qualquer um dos irmãos que moram aqui e encontrar uma casa adornada por Cristo. Ele coloca a doutrina forjada dos enganadores em oposição à verdade manifesta. E ele apela, mais uma vez, meus irmãos, à consciência dos homens e ao tribunal do juízo divino. É diante de Deus. Eu estou limpo. Os seus oponentes confiavam nos julgamentos errados e nos sentimentos corrompidos dos homens. E eles se sentiam menos preocupados em ser realmente dignos de louvor do que em parecer dignos dele.
A pureza do cristianismo, meus irmãos, ela precisa ser preservada. Não forjemos o evangelho. Mantemos a nossa vida íntegra diante de Deus. Precisamos resistir à tentação do modismo. Ah, na igreja tal deu certo, vamos fazer aqui também. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Ah, nem é tão errado assim, veja bem. Meus irmãos, é uma linha muito tênue. Às vezes a gente quer inovar, mas o evangelho é simples. Não inventemos a roda. É o que o apóstolo Paulo estava instruindo a igreja, é o que vale para essa pequena, recém-nascida igreja. O Mindu, meus irmãos, ele está totalmente diferente daquilo que começou. É outro, totalmente diferente. Uma querida irmã esteve de volta nessa igreja há umas semanas atrás e ela foi apresentada como visitante. E veja bem, ela é membro da igreja. Porque a igreja é dinâmica. Mas que nesse dinamismo o Mindu não perca a pureza do evangelho, a simplicidade do evangelho. Precisamos, irmãos, resistir à tentação do modismo. Precisamos fugir do pragmatismo, aquilo que dá certo. Se deu certo, a gente faz. Precisamos fugir daquilo que tem causado escândalo em muitas igrejas. A associação prejudica o conteúdo. E eu li, reli, reescrevi isso, e uma ilustração muito simples me explicou isso de uma maneira que eu acredito que os irmãos vão entender. Reverendo Augusto Nicodemos trouxe uma ilustração a respeito de associação prejudica o conteúdo. Não se serve uma sopa em um pinico. Não servimos sopa em pinico. Ainda que o pinico seja aquele novinho, branquinho, mas você não faz isso. Você não serve o evangelho misturado, adornado com coisas do mundo. Mas parece tão certo, eu consegui atrair os jovens, a população veio, eu tenho estacionamento. Não. O evangelho, ele é puro, ele é simples. Filipenses ensina que o que importa é falar de Cristo. Mas não é bem assim. Precisamos entender o texto dentro do contexto. O apóstolo Paulo estava falando da avareza, da inveja que aquelas pessoas estavam. E não de que vale qualquer coisa, dar pirueta e fazer o que bem entender dentro da igreja. Uma igreja de Cristo, irmãos. Ela é simples, ela é pura. Não percamos isso. O fato de alguém não compreender o cristianismo puro não está em ser o evangelho o problema. Eu costumo dizer isso para a nossa liderança, já repeti isso para alguns irmãos. Se alguma pessoa entrar por aquela porta e perceber o culto do jeito que é aqui e ele não gostar, nós não devemos mudar porque ele não gostou. Ele vai seguir e nós vamos continuar orando por pessoas. Nós não nos moldamos ao mundo. A nossa base de fé e prática é a palavra de Deus. Fiquemos nela. Quando alguém não compreende o cristianismo puro, o problema não está no evangelho, nem de longe. É o nosso segundo ponto. O cristianismo da condenação. Versículo 3 e versículo 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se alguém, meus irmãos, afirma que não reconhece a manifestação de Cristo, na qual Paulo se gloria, por esse mesmo fato prova claramente ser ele mesmo um ignorante, um incrédulo, um tolo, um insensato.
o fato de não ter compreendido. Porque o apóstolo Paulo continua, a sinceridade da pregação dele é pública e ela foi claramente compreendida por tantos outros. Ué, a pergunta do nosso início, por que alguns não entendem e outros sim? A conclusão, meus irmãos, é que a cegueira dos incrédulos é causa de atuação satânica. Sim, é o que nós estamos lendo no texto. E a cegueira dos incrédulos não denigre em nada, de modo algum, a clareza do evangelho. Não é o fato de eu ter dito, de você não entender que o que eu disse não é verdade. O sol, meus irmãos, não é menos resplandecente só porque os cegos não podem perceber a sua luz. O sol está lá. Mas a gente não compreende isso. Às vezes a gente quer empurrar na cabeça das pessoas o evangelho. A gente até se irrita porque a pessoa não veio ainda. A gente se entristece. Quantos e quantos pais não estão por aí orando por seus filhos? Quantas esposas por seus maridos? Maridos por suas esposas? No penúltimo domingo eu estive, com a graça do Senhor, na congregação presbiteriana em Aparecida. Aparecida, lá em São Paulo, conhecida pela peregrinação e tantos famosos que vão lá adorar o Deus Baal. Aquela cidade, em volta à religiosidade, similar de Atenas, que o apóstolo Paulo viu em Atos 17, aquela cidade precisa do evangelho. Aquelas pessoas ouvem a palavra, mas eles não entendem. Aqueles irmãos que estão ali, e é um trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, lá naquela cidade, aqueles irmãos lutam para anunciar o evangelho ali. E o trabalho que tem frutificado é o trabalho com as crianças. Eles possuem em torno de 15 crianças, entre 7 e 15 anos. Todas as crianças moram no morro que fica em volta da cidade Aparecida, onde a prostituição e as drogas imperam. A maioria dos pais daquelas crianças estão presos. Os irmãos mais velhos, presos. E o pastor Jai, ele comprou uma Kombi, ele vai lá no morro, pega as crianças e traz para a igreja toda quarta, todo sábado, todo domingo. E desenvolve aquele trabalho naquelas crianças. Ele trabalha com as crianças e pai nenhum vai. E quando eu percebi, naquela pequena congregação presbiteriana, o evangelho puro e simples pregado por um pastor com o seu violão lá na frente e a esposa do presbítero ao lado, ajudando a cantar, o presbítero sentado, um jovem seminarista do outro e um diácono. Esses são os adultos da igreja. O resto tudo é criança, num trabalho que está sendo desenvolvido. E aqueles irmãos estão orando ao Senhor, e devemos orar também, para comprar o terreno do lado, que lá é alugado. Mas o terreno custa 2 milhões de reais, porque é Aparecida, cidade da peregrinação. Aquelas pessoas naquela cidade não entendem o evangelho, estão cegos, ainda que seja anunciado. Mas aquele pastor continua pregando o evangelho. Ele continua seguindo. Um breve testemunho dele me contou algumas coisas a respeito das lutas, dificuldades, inclusive polícia entrando durante o culto para levar a criança lá de dentro, porque estava entregando pacotinho de droga. É a luta, meus irmãos, de uma liderança. Quantas vezes esse pastor não deve ter desfalecido? Mas as nossas orações sustentam a cada um dos nossos irmãos que estão espalhados. E continuamos. O apóstolo Paulo explica que o Deus deste mundo, o diabo, ele cega. Satanás é capaz de se transformar em anjo de luz. Está nessa mesma carta, capítulo 11, versículo 14. E ele faz isso para enganar as pessoas.
enganar, iludir, dissuadir, afastar do evangelho. Isso acontece constantemente, meus irmãos. É uma ideia nova. Meus irmãos, isso vai nos afastar do evangelho. E o diabo usa essas estratégias para isso. Operando, inclusive, sinais, maravilhas falsificadas, ele emprega seus esquemas ímpios para enganar os que estão perecendo, segundo Tessalonicenses 2:9. O diabo ronda em volta, igual um leão que ruge, procurando presa para devorar, 1 Pedro 5:8. E como o Espírito, o Deus desta era, ele tem o poder de cegar a mente dos incrédulos. Veja bem, irmãos, dos incrédulos. Dos incrédulos. Esse contraste, ele precisa ser atentado aqui. Os pregadores, aqueles que anunciam as boas novas, afastam as trevas do mundo com o evangelho iluminador de Cristo. Todo anúncio da palavra de Deus, quando puro, afasta Satanás. Mas Satanás ataca os incrédulos de cegueira para que a mente deles seja incapaz de ver a luz. Meus irmãos, por vezes a gente deixa de vir ao culto, porque acabou a gasolina, porque eu estou sem dinheiro do ônibus, porque está chovendo. Existem vários motivos para a gente não vir. Nós não podemos anular as atuações satânicas que existem no nosso meio. Mas nós, como presbiterianos, muitas vezes anulamos isso. E alguns, como pentecostais, enaltecem isso. Meus irmãos, nem rejeitemos, mas também nem coloquemos lá em cima. Existe essa atuação. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Um véu cobre a mente desses incrédulos, assim como os israelitas se recusaram a ver o rosto de Moisés irradiando a glória de Deus, e como os judeus foram incapazes de entender a mensagem das Escrituras. E nós pregamos isso no capítulo 3, versículo 13 a 15. Em outro sentido, os cristãos emitem a luz do Evangelho de Cristo e refletem a sua glória. Meus irmãos, existem atuações satânicas no nosso meio e nós precisamos estar atentos. O cristianismo também é condenação. O problema das pessoas não entenderem o Evangelho não está naquilo que nós estamos falando, mas existe uma atuação que vai além do nosso alcance. Satanás não tem nenhum poder sobre os crentes que se mantêm firmes em sua fé, ainda que procure enganá-los, se for possível. Mateus 24 e Marcos 13. Os crentes, meus irmãos, não só veem a glória de Cristo pela iluminação do Evangelho, como também refletem a sua glória na nossa vida diária. Diariamente precisamos refletir a glória de Cristo nas nossas vidas. E aí eu pergunto, você tem entendido, meu irmão? Você tem compreendido a mensagem do Evangelho? Essa mensagem tem te levado à bondosa submissão? A obediência em Cristo? Você tem crescido em graça e conhecimento do Senhor Jesus? Ou não, estagnou? Como tem sido a mensagem do Evangelho para você? O problema não é o Evangelho, meus irmãos. Quando anunciado de maneira simples e sincera, nem de longe o problema é o Evangelho. Quando Cristo é anunciado, esperamos pela ação de Deus, pois somente Ele tem poder para iluminar nossa mente, que é o nosso terceiro argumento. Cristianismo da verdade, cristianismo da pureza, cristianismo da condenação e o cristianismo da verdade, o cristianismo da simplicidade. Porque, versículo 5, versículo 6, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus.
Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sim, meus irmãos, existem aqueles que se preocupam mais com a sua ostentação do que com a edificação dos outros. Sim, eu sou tentado a preparar um sermão todo organizado, trazer para cá para explicar em pontos e que todo mundo entenda e que todo mundo depois vá e elogie. Para que haja ostentação. Mas isso precisa ser afagado, isso precisa ser afogado. A edificação, que também é de quem anuncia, precisa ser também, principalmente, de quem ouve. Esse rebanho não é meu, não é do pastor Alex, não é dos presbíteros, é do Senhor Jesus, que tem nos usado para fazer isso, para anunciar a pureza do Evangelho. Isso aumenta a responsabilidade, porque não é nosso. Cuidamos daquilo que não é nosso. A ambição e a avareza, assim como outras ausências de virtude semelhantes, presentes em um bom ministro, contaminam a pureza de seu ensino, de tal modo que Cristo não é exaltado. O homem que deseja pregar unicamente a Cristo deve esquecer de si mesmo. E o apóstolo Paulo diz, eu não estou pregando a mim. Pelo contrário, eu sou um servo. Importa que ele cresça e eu diminua. O apóstolo Paulo quer dizer, quando eu falo de mim mesmo em termos tão exaltados, e como vos parece, de maneira tão vangloriosa, meu objetivo é servir vocês com o máximo de proveito em Cristo. Eu não estou me exaltando, mas eu estou usando todos os dons, todos os talentos que o Senhor Deus me concedeu para que eu mostre Cristo para vocês. Isso não anula, meus irmãos, o fato de que é somente Deus quem revela, não anula a obrigação de quem anuncia de estudar, de se preparar, de usar todo o conhecimento, intelecto que possui para explicar de uma maneira em que todos entendam, que as crianças compreendam o que está sendo falado aqui. O Evangelho precisa ser simples, para que todos compreendam. Servos, meus irmãos. Paulo afirma ser servo. O cristianismo nos ensina a servidão de Cristo. O cristianismo nos ensina a servidão a Cristo. O cristianismo nos ensina a servidão em Cristo. Chamamos isso de doutrina da união mística. O cristianismo da simplicidade nos torna cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Um cristianismo que nos afasta da glória de Cristo não é cristianismo. Uma vida que não exalta a glória de Cristo não é evangelho. E devemos sim questionar se somos crentes de fato, se andamos assim. O cristianismo da verdade nos leva a diminuir cada vez mais. E Paulo conclui da seguinte maneira: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, Deus, resplandeceu em nosso coração. Existe uma revelação geral. Um ímpio consegue ler João 3,16 e entender que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu sei, entendi. Que deu o próprio filho, entendi isso aí. Mas ele não compreende. Ele entende a revelação geral, mas a especial, ela é exclusiva de Deus. A gente só anuncia. Simples. Não inventem a roda. O incrédulo ouve sobre Cristo. Ele entende sobre Cristo, mas ele não compreende Cristo. Paulo diz, ele mesmo, o Senhor Deus, resplandeceu no nosso coração. Meus irmãos, o evangelho da verdade deve ser anunciado, mas devemos descansar no Senhor
quanto à eficácia da pregação. Não cabe a nós. Não cabe a nós. Você tem anunciado fielmente a palavra de Deus? Continue. Não se preocupe, meus irmãos, se aquela pessoa ainda não compreendeu. Continue. Estás cansado? Continue. Desse forças ao Senhor. Na sua defesa contra os seus acusadores, o apóstolo Paulo nos apresenta que o cristianismo ele deve ser puro e simples. De que maneira? Através de um cristianismo de pureza, versículo 1 e 2. Através de um cristianismo de condenação, versículo 3 e 4. Através do cristianismo da simplicidade, versículos 5 e 6. Partindo para a nossa conclusão, o apóstolo Paulo explica que o cristianismo deve ser, sim, puro e simples. E esses versos de 1 a 6 que nós acabamos de ler nesta manhã podem ser entendidos da seguinte maneira. Queridos irmãos em Corinto, visto que Deus, na sua muita misericórdia, nos concedeu a tarefa de anunciar o evangelho da nova aliança, não vamos desistir, meus irmãos. Não desfaleça. Eu e a liderança rejeitamos todos os atos vergonhosos e os métodos dissimulados que eles estão aí fazendo com vocês. Meus irmãos, nós não procuramos enganar ninguém e muito menos distorcemos a palavra de Deus. Ao invés disso, meus irmãos em Corinto, em Mindu, falamos a verdade. Falamos a verdade diante de Deus. E todos que são honestos podem comprovar isso. Versículo 3. Se as boas novas que nós anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é somente para aqueles que estão longe de Deus, são para os incrédulos. Oh, meus irmãos, vocês precisam entender que o Deus destes dias, o diabo, o príncipe deste mundo, ele cegou a mente dos que não creem, para que eles não consigam ver a luz das boas novas, para que eles não vejam a luz do Evangelho, para que eles não entendam a mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 5. Ah, meus irmãos, nós não andamos por aí falando de nós mesmos, mas nós proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós somos servos de vocês por causa do Senhor Jesus. Versículo 6. Pois Deus, que disse lá em Gênesis, haja luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, Ele mesmo que nos revelou, foi Ele quem descortinou para que conhecêssemos a glória de Deus na face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse versículo nos ensina isso, que o cristianismo é puro, que o cristianismo é simples. O que nós temos de aplicação desse texto para as nossas vidas? Em primeiro lugar, se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, se ainda está em dúvida, faça isso agora. Se você não compreende o que o Evangelho é, ore ao Senhor para que a luz seja revelada e que a graça e misericórdia seja derramada. Ore ao Senhor, pedindo, Senhor, me faz entender. Em segundo lugar, meus irmãos, devemos nos opor à tentação e não adulterar ou falsificar o Evangelho. Somos tentados a fazer isso, a dar um empurrãozinho na palavra de Deus, a complementar coisas da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse isso, mas seria melhor se ele falasse assim. Existe essa tentação, é pecado. Resistam também ao modismo, principalmente nos dias de hoje. Queremos fazer o que tem nas outras igrejas e esquecemos do que o próprio Senhor Deus nos manda fazer. Devemos resistir ao modismo. Devemos também rejeitar tudo que é vergonhoso. A associação, ela prejudica o conteúdo. Não se serve uma sopa
em um pinico. Devemos avaliar se estamos pregando o Evangelho e ter certeza que o problema não está no Evangelho, mas na cegueira colocada pelo diabo. E em quinto lugar, eu convido os irmãos a abrirem no Hino Novo, Cântico 317. O Hino Novo Cântico 317, do qual nós vamos já entoar, é importante sempre saber o que nós estamos cantando. Ele diz: eia, crentes destemidos, da verdade, se vocês foram convencidos, para a luta apercebidos, entrem no combate. Eis que surgem aleivosos, traidores, eis que surgem traidores, erros grandes, erros perniciosos, nesses tempos, nos dias de hoje, perigosos, mostrem a vossa fé. O dever de anunciar vos chama. Vosso Deus é quem proclama a santa lei do eterno Rei, que o vosso ardor reclama. Confessai os resolutos, fervorosos, incorruptos e com os lábios impolutos, puros. Os lábios puros. Deus, verdade e fé. Vocês, por Cristo libertados, não sejam escravizados com essas doutrinas estranhas. Os direitos alcançados, firmes, sustentai. Salvação por homens dada, paz fingida, paz comprada. Lei de Deus falsificada, tudo rejeitai. Vosso Deus não muda. O Senhor ajuda. Ajuda a quem cumprir sem desistir. E seus fiéis escuda. Avançai, pois, exultando, sempre em Cristo confiando, e o vosso testemunho dando, Deus, verdade e fé. Oremos. Eterno soberano Senhor, te agradecemos em Cristo nosso Senhor por tua santa palavra. Tu não mudas, Senhor. Tu és imutável, eterno, soberano. Mas em nossas mudanças, em nossa desconfiança, em nossa falta de fé, muitas vezes resistimos. Não resistimos e cedemos, Senhor, ao modismo. Muitas vezes a nossa vida não está de acordo com a tua vontade. Muitas vezes negligenciamos os teus ensinos e a nossa consciência é cúmplice disso, Pai, diante de ti. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Mas fomos chamados em Cristo, o nosso Rei e Redentor, e é por causa dele, Pai, que nós te pedimos forças para continuar, forças para viver o cristianismo puro e simples. Oramos em Cristo nosso Senhor. Amém.